Em maio, comemoramos o Dia das Mães. Nesse ano, no dia 11. Estamos acostumados a ver homenagens e dedicatórias para as mães nesta data. Mas nesse ano, a gente gostaria de ir um pouquinho mais além e promover uma reflexão sobre a maternidade e esse papel que as mulheres desempenham. Para isso, a gente convidou a escritora Adriana Moro para participar dessa edição especial do Dia das Mães aqui no Diário Entrevista. A Adriana, além de escritora, é enfermeira e pesquisadora, pós-doutora em saúde pública pela Fiocruz e doutora em políticas públicas pela UFPR, com uma passagem pela Universidade de Coimbra, em Portugal. São mais de 20 anos de trabalho na saúde pública, na saúde mental, em terapias integrativas e nas políticas públicas. Ela também coordena o CAPS, Casa Azul, aqui em Mafra. Com essa brevidade do extenso currículo, Adriana, eu saúdo e agradeço pela sua presença aqui com a gente hoje. Enfim, seja bem-vinda e que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente tem aqui pelo jornal. Eu que agradeço, né, Bárbara, é muito legal poder falar desse dia, que é um dia tão importante, né, um dia significativo, mas que também é um dia, como você falou, que a gente precisa fazer algumas reflexões. Bom, Adriana, você é autora de 5 livros pensando na ficção, posso dizer? Isso, mas são 9 no total, né? E antes da gente conversar sobre o último lançamento da Adriana e também sobre a maternidade, eu gostaria de saber um pouquinho do seu viés de escritora. Como que veio a escrita para você? Então, acho que a escrita deve ter nascido comigo junto com a aquisição do vocabulário, né? Minha mãe sempre tentou ler para nós, mas a gente não tinha muitas condições assim de comprar vários livros, né? Como hoje eu vejo que eu posso ter para o meu filho, né? A gente tem muito mais acesso, né? Mas ela lia muito a Bíblia e os livros que eu tinha eu tentava decorar mesmo antes de saber ler. Gostava muito de ler as placas, né? Então eu era uma criança encantada pelas palavras, né? E já na minha infância eu brincava muito de escrever livros, assim. E quando eu fui optar por uma profissão, eu queria ser jornalista, porque trabalhava com a escrita. Sim. Mas aqui na cidade, né, na época dessa escolha profissional, a gente não tinha muitos caminhos e eu tive que trabalhar primeiro e depois eu fui construindo a minha carreira num lugar que eu pudesse ganhar, né, dinheiro e também fazer uma coisa que eu gosto, que é cuidar das pessoas, e acabei indo para a enfermagem. Então eu fiz primeiro o curso técnico, né? E depois fiz a faculdade, né? Eu era servidora pública, eu passei num concurso do estado, então ficou um pouco mais fácil para fazer a faculdade. E depois eu fui ser professora. E lá na docência, os alunos sempre diziam para mim: professora, devia escrever um livro. Se fosse hoje em dia, eles iam dizer: devia fazer um podcast, né? Mas era escrever um livro, né? Sobre essas histórias que a professora conta. Então, eu gostava muito de escrever, de contar, ensinar a partir das histórias que aconteciam no hospital, das vivências. E daí, quando eu fui para Portugal, eu fiz um sanduíche lá, né, do doutorado, tive essa oportunidade como bolsista do governo federal, né? Eu consegui, então, frequentar algumas disciplinas de escrita criativa e eu tive uma professora que me incentivou muito e ela disse: existe alguém em algum lugar do mundo que está esperando para ler aquilo que você vai escrever. Então, eu acabei resgatando, organizando essas histórias, né, resgatando elas e me dando conta que eu podia fazer as duas coisas, me autorizando a fazer as duas coisas, porque eu acho que é exatamente isso, se autorizar, né? Sim. Porque escrever
todo mundo pode escrever, e eu acho, hoje eu vejo assim dentro da saúde mental o quanto a escrita é terapêutica, o quanto as pessoas podem se aliviar por meio da escrita, né? E não é porque você não escreveu um livro ainda que você não é escritor, de repente você pode escrever em outros lugares, né? Eu comecei escrevendo um blog, na época, né, um blog, Enfermagem Bem Estar Bem era o nome, então ali eu colocava também algumas experiências até das viagens, né, que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer quando eu estava na Europa, mas é bem interessante, porque as únicas pessoas que tinham o link era a minha família, porque eu não queria que as pessoas me lessem. Porque eu tinha muita vergonha, né? Então a escrita começou assim. Então esse foi o primeiro livro, né? Que daí foi lançado lá em Portugal por uma editora que é portuguesa, né? E também faz publicações no Brasil. E lá no Centro de Estudos Sociais, em 2016. Então foi há 9 anos atrás. Já tem uma longa carreira. Você falou sobre ter vergonha. Eu acho que escrever é uma coisa muito pessoal também. Mesmo quando você escreve sobre outras pessoas ou até uma ficção, né? Que não é a sua vivência, enfim. Acaba que a gente coloca um pouco da gente também, né? E eu queria saber como que é a tua experiência, né? Na saúde pública, na saúde mental, enfim. Como que isso impacta a tua escrita? Eu acho que eu sou completamente atravessada pela minha carreira quanto enfermeira, né? E eu acho que o objetivo da minha escrita é justamente conseguir mostrar para as pessoas um pouquinho daquilo que a gente vivencia, principalmente dentro da saúde mental, né? Porque nós temos contato com realidades que não são da maioria das pessoas, e muitas pessoas só vão ter contato com essas realidades por meio da escrita, né? Por meio da escrita. E sempre entendendo que mesmo sendo atravessado, né, eu vejo assim nesses 9 anos que eu fui me aprimorando, fui buscando cursos, né, e depois que eu terminei o pós-doc, que eu terminei em 2023, né? Eu acho que eu me autorizei mais, né, a ir buscar coisas relacionadas à escrita, cursos para aprimorar e também para que essa escrita chegue a mais pessoas, né? Porque os primeiros livros acabaram sendo muito são para vários grupos de pessoas, mas eles são mais direcionados, né, a quem cuida, né, as pessoas da área da saúde. E esse último livro, então, ele é um livro mais voltado para a ficção mesmo, como um todo, por ele ser um romance, é um livro mais longo, e ele é um livro mais qualificado. Algumas pessoas, quando eu falo isso, me corrigem, né? Mas é uma leitura mais acessível para outros públicos, eu acho. Lógico que eu sempre tentei deixar muito explicado, né, para as pessoas, assim, uma linguagem acessível, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprimorando, né, a escrita, então acho que é isso. E eu acho que o tema também faz com que outras pessoas que às vezes nos outros livros acabavam não sentindo imediata conexão, às vezes nesse... eu, por exemplo, fui impactada completamente desde a primeira vez que eu vi a capa, assim. Passando um pouquinho, né, para falar sobre o livro, esse teu novo lançamento que está numa rodada, né, de lançamentos, Não Me Chame de Mãe, o impacto da maternidade real em tempos de solidão. Inclusive, ele foi lançado no dia 26, né, aqui na livraria Prefácio em Rio Negro. E muitas pessoas, eu digo que eu me impactei também com o nome do livro, enfim, eu acho que muitas pessoas podem até entender como uma estranheza, né? Será que o que ela quer dizer com isso, né? A maioria das pessoas acaba questionando, né? Porque, nossa, eu sou mãe, né? E eu esperei muito para ser mãe, então as pessoas dizem assim, nossa, a Adri esperou tanto para ser mãe, daí agora ela vai... As pessoas esperam que a gente romantize, que a gente escreva alguma coisa bem linda, assim, sobre ser mãe, e daí de repente você me sai com um livro, assim, com esse título, né? Mas é justamente para chamar atenção, né? Como uma crítica social, né? Porque em alguns momentos que a mulher
ao se tornar mãe, ela acaba perdendo a sua identidade. E é nesse momento, né, que a sociedade começa a se direcionar a ela não como mulher, ou entender ela nesse processo não como mulher também, né, que o Não Me Chame de Mãe vem, né, que é esse grito de todas as mulheres que em algum momento foram entendidas pela sociedade somente como mães, né, então, mãezinha, vem aqui, né, o pessoal tem essa linguajar de chamar de mãezinha, de mãe, né, aí tem algumas pessoas também, os casais que chamam o marido chama de mãe, né, então não tem problema, né, eu sempre digo assim, tudo bem, né, gente, e me chamem de mãe, né, eu quero que me chamem de mãe, mas não me chame de mãe justamente nessa perca da identidade. Como se, por exemplo, a gente falou sobre você é tantas coisas, atua como em tantas frentes, né? Dizer que não é nem... Parece que é uma forma de reduzir, apesar de não ser, porque uma maternidade, enfim, ela atravessa, né? Como você falou, tanto identidade, há uma mudança total de quem você era antes para o que você é agora, né? Então, eu acho que realmente usar o mãe como uma forma de afirmar mais uma coisa muito positiva que essa pessoa mas também não é a única, né? É bem interessante, porque mesmo aquela mulher que se dedica somente à maternidade, ela não é somente mãe, né? Ela continua sendo filha, ela continua sendo esposa, companheira, ela continua sendo alguma coisa na sua comunidade, né? Então ela tem outras identidades para além de ser mãe. Então não é reduzir e dizer assim, mas ela só é mãe. Não é isso, né? Que bom que essa pessoa tem essa vocação e consegue ficar, né, cuidando dos seus filhos. Eu acho super importante. Fiz essa opção, né, eu reduzi minha carga horária. Quando o Davi veio, eu reduzi minha carga horária justamente para aproveitar a minha maternidade, e acho super importante quem tem essa possibilidade, mas é para, né, dizer que mesmo sendo mãe, ela continua tendo outros papéis dentro da sociedade, né? E não é reduzir ao ser mãe. Então, esse papel de mãe, nossa, ele é muito importante, né? Para minha crença religiosa, né? Eu digo que é um presente de Deus. Mas a gente precisa também olhar para essas outras identidades dessa mulher. E nesse livro também, além de falar sobre uma maternidade, né, ter essa consciência, ela também se descobre uma mãe na pandemia e de uma criança que vai ter um diagnóstico, né? Então, como que você conseguiu colocar tudo isso? O que te faz entender sobre essa mãe e sobre a sua maternidade também? Essa mãe essa personagem, né? Essa mãe personagem, ela é uma típica mãe que, infelizmente, ou felizmente, porque chega até nós, né, lá no CAPS, mas é o grande público de que nós atendemos, que nós cuidamos na saúde mental, né, que são essas mulheres que vêm aí numa solidão muito grande, né, porque a gente pensa que as políticas públicas ainda abracam essas mães, né, ela também, além de ter o diagnóstico do TEA, né, do transtorno do espectro autista dessa criança, ela também se impacta pela ser mãe solo, né, que isso também é super importante colocar. E na pandemia, então se nós, né, que temos algum apoio, temos uma rede, né, minimamente delimitada, né, já nos impactamos com a pandemia, se colocar no lugar dessa pessoa, né, que não tem nenhuma rede de apoio,
e se vê sozinha, né, numa pandemia. E o sozinho é sozinho mesmo, né? É sem apoio até mesmo da igreja, sem apoio do posto de saúde, porque daí as coisas estavam todas fechadas, né? Então é uma solidão que faz realmente ela se esgota emocionalmente, né? Eu acho que é muito isso, é esse se esgotar, e é um convite para que a gente, enquanto sociedade, olhe para essas mulheres e vejam o que nós podemos fazer por elas, porque se colocar no lugar do outro é importante, mas nós não estamos no lugar do outro, né? Então nós não estamos vivendo o que o outro está vivendo. Então ser apoio de alguma forma. Às vezes, durante a pandemia, a gente não conseguiu, muitas vezes, ser essa rede de apoio. Mas a gente faz essa discussão dentro do livro de que para criar uma criança é preciso de uma aldeia inteira, né? E onde está essa aldeia, né? Onde está essa aldeia? Onde estão essas pessoas que podem, de repente, chegar para essa mulher e dizer, olha, deixa que eu cuido do teu filho hoje, né? Porque a gente é cobrado tanto para cuidar da saúde mental, às vezes ela não consegue nem ir numa consulta. A gente vê lá que algumas dizem assim, não tem como ser tal horário a consulta. Veja, nós estamos num serviço público, né? Porque senão eu tenho que levar o meu filho, ele não para quieto, ele grita, que muitas vezes essas crianças atípicas, né? Que estão num lugar desconhecido, estão num lugar com outras pessoas, que elas vão ter reações realmente, às vezes, impróprias. E essa sensibilidade da gente pegar e dizer, não, vamos mudar essa consulta. Nós, às vezes, temos essa possibilidade, né? Mas em muitos lugares a gente nem olha para essa mulher para ver essa necessidade. Aí ela falta na consulta, a gente diz, né? Porque não veio, porque não quer se tratar, não quer se cuidar. Mas é difícil para aquela mulher que trabalha o dia todo. Que horas que ela vai se cuidar se à noite ela tem as crianças, ela tem todo os trabalhos da casa para fazer? Então, são esses atravessamentos, assim, das maternidades todas e da falta de apoio social que a gente percebe. Na minha maternidade, eu tenho uma rede de apoio muito presente. E isso é super importante de dizer, que me permite ser todas essas outras coisas que eu sou, né? Eu lembro da primeira viagem que eu fiz, que foi para um congresso de saúde mental em São Paulo. Davi tinha, acho que 2 anos. Até acho que demorou, assim, né? Porque também a gente estava na pandemia. E é bem interessante porque a gente quer muito que alguém cuide deles pra gente poder estar nos outros lugares. Mas quando o meu companheiro dizia que ele estava bem, eu ficava pensando assim, nossa, mas ele tá bem sem mim, né? Como? Então ele não precisa de mim. É um misto de você... É essa culpa da maternidade que são coisas que a gente só aprende, só vai sentir depois que realmente é mãe, né? Que é você querer que ele fique bem, mas ao mesmo tempo algum sentimento de falta que ele tenha, né, da sua pessoa, para que você se sinta assim, como se não fosse possível alguém se colocar no teu lugar, né? A gente quer se sentir importante, né? Então é bem interessante esse misto, assim. E no livro tem tudo isso, né? É uma mescla. Acho que a minha maternidade foi muito importante para que eu conseguisse escrever esse livro. Talvez esse livro estava lá guardadinho, né? Só para esperando os toques finais, assim. Exato. Eu acho interessante o que você fala, justamente por esses papéis que as mulheres acabam tomando para si também na maternidade, né? Porque é entendido como que elas têm que ser as principais cuidadoras, o que faz também que esse abandono, né, parental por parte principalmente dos pais aconteça com mais facilidade, podemos dizer assim, né? A gente sabe que tanto com mães atípicas quanto mulheres doentes, na verdade,
esse abandono acontece de diversas maneiras, né? E, enfim, realmente esse acúmulo de funções que também acaba sendo esperado da mulher quando ela tem esse papel de mãe, né? Enfim, impacta totalmente, principalmente na saúde mental e na criação dos filhos, né? Eu achei engraçado, até parece que a gente combinou, mas eu tinha anotado a frase sobre criar as crianças, precisa de uma aldeia, né, para criar. E eu queria saber de você também como fazer isso, né, pensando nesse mundo, talvez também pensando no mundo dessa personagem, né, como de fato a gente pode ajudar e criar os nossos próprios filhos, né, nossas próprias vivências para ajudar pessoas assim. Eu acho que acredito que a primeira coisa é a iniciativa, né? A iniciativa tem que estar presente no nosso coração de realmente querer fazer alguma coisa diferente. Eu sou muito ativa, assim, no sentido de que eu tenho vários problemas de saúde, mas eu me vejo ativa chamando muitas vezes as mulheres. Eu tô toda a vida assim falando, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. Vamos passear com as crianças, né? Então, vamos levar no cinema. Eu tô falando na minha realidade, né? Que é, né, levar no parque, levar no cinema, mas chamando até algumas mães de coleguinhas do Davi, elas dizem assim, nossa, se não é você, eu não faço mais nada. Se não é você chamar, realmente, eu esqueço que dá para sair, fazer alguma coisa à noite com a criança, né? Que nem como ir ao cinema quando se tem a possibilidade. Tem o dia que é um pouco mais barato, mais em conta, né? E lógico, a nossa cidade, né, Mafra é uma cidade que não é violenta, né? Nós temos que, lógico, nós estamos numa realidade do interior, então é um pouco mais fácil a gente pensar em fazer coisas à noite, depois do trabalho, né? Até a ida ao parquinho, né? A ida ao parque. É possível acontecer à noite. Né? Isso. Eu acho que faltam espaços ainda. Eu falava muito sobre quando que a gente consegue levar... eu quero estimular a leitura às crianças, né? Mas quando que eu posso realmente dizer que eu vou até a biblioteca pública no final de semana? Mas no final de semana, porque tem mulheres, né? Famílias que trabalham até 9, 10 horas da noite, quando não fazem outros horários, né? Mas talvez estimular, né? Abrir esses espaços nos finais de semana, né? Colocar uma iluminação melhor nos parques, né? Ou fazer parques numa modalidade fechada para que essas mães possam, esses cuidadores, né? Possam se sentir mais seguros para levar suas crianças, né? A gente vê muito isso na igreja, né? Eu acho que a igreja é um importante local onde a gente pode ter, sim, outros papéis e também fazer uma comunidade para essas crianças. A escola, né? A escola, eu lembro, assim, na minha época de escola, eu estudei em escola pública até a primeira série do 2º grau e nós tínhamos uma vivência de escola muito diferente da vivência que nós temos hoje, né? Que a gente vê, assim, os adolescentes principalmente, né? Que tem essa coisa de ir na escola no horário contrário, de fazer realmente o trabalho na escola, né? O final de semana das famílias estarem juntas fazendo alguma coisa na escola, grupos de pais, né? Antes existia muito mais grupos de mães, né? Que eles diziam, mas eram espaços realmente de criação. A mãe sabia que estava lá, que estava jogando basquete, que estava fazendo. Éramos adolescentes mais envolvidos e hoje a gente não permite muito esse movimento, principalmente dos adolescentes, né? A gente fala hoje de uma realidade de tentar, né, deixar eles um pouco fora das redes sociais, mas o que a gente oferece para eles, para que eles saiam
né, dessas redes. Mas eu acredito que nós poderíamos ainda melhorar muito os espaços para que sejam espaços mais acolhedores e pensando em diversidades, né? Porque é como o serviço de saúde. Hoje nós temos uma realidade no município muito boa, que é poder consultar depois do horário normal, até 4 horas da tarde. Mas o que eu ofereço nesse horário, né? Então, eu acho importante a gente poder fazer essa reflexão. E individualmente buscar a vizinha, coisas que também estão se perdendo, né? Quem de nós conhece o vizinho, né? Sabe o nome do vizinho? Pode deixar a criança no vizinho. A gente tem muita a insegurança hoje de, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com a criança, vai... Lógico que existe, né? Para isso que a gente precisa se aproximar das pessoas. Como eu falei, eu tenho uma rede de apoio, né? Uma aldeia inteira, né? Nós moramos na mesma cidade que os nossos pais, então nós temos tanto a avó materna como a avó paterna, né, o avô, né, temos toda essa figura, mais minha irmã também, e moramos próximos, isso faz, assim, toda a diferença, e tem muita gente que não tem, então a gente tem que se apoiar nessas outras pessoas, né, nos vizinhos, e acho que é possível, sabe? É possível, porque tem comunidades que conseguem se organizar bem nesse sentido, e acho que é uma possibilidade. Apesar de que as pessoas estão cada vez mais se fechando, né? Então, eu acredito que a saúde mental pode melhorar quando a gente se abre um pouco, né? Para convivência, é o que a gente faz no CAPS, né? É colocar as pessoas na cidade, o direito que elas têm de estarem na cidade. Usando o espaço, né? Enfim... eu acho que, só finalizando esse pensamento, com a internet, enfim, tecnologia, a gente achava que seria uma forma de comunicação, enfim, que aproximaria cada vez mais, mas eu acho que com essa evolução a gente foi ficando mais medroso e também se fechando muito mais, né? Porque existe uma certa exposição que também não é legal e as pessoas acabam tendo medo, inclusive, não só de se expor nas redes sociais, mas também para as pessoas que estão próximas, né? E Adriana, eu acho que a gente poderia ficar horas aqui falando. São muitas coisas para conversar e fico muito feliz de receber você aqui. E eu gostaria que você desse as suas últimas considerações, falasse um pouquinho sobre onde, como a gente pode encontrar esse lançamento, mas também os seus outros livros, enfim. Então, a primeira coisa, né, como é um especial do Dia das Mães, eu quero parabenizar todas as mulheres que executam essa função e também os outros cuidadores que fazem, né, o papel de maternar, né, esse papel de mãe. Acho que nós poderíamos comemorar todos os dias, né? Nós queremos presentes, acho bem importante. E mesmo se não for a figura, né, da mãe em si, mas a figura que a gente celebra é a figura desse cuidador principal, né, desse que organiza a rotina, né, da criança. Então, acho que é importante. Acredito também que a comunidade pode se apoiar, né? Chamo a responsabilidade de todas as pessoas que se apoiem, né? Que olhem para o lado, que tentem fazer mais relações, né? E conversas. E em relação ao livro, né? Esse livro é o que a gente está trabalhando aí, tanto, né? Fizemos um lançamento em Curitiba, né? Agora no último final de semana aqui no município de Rio Negro. Nós teremos uma discussão dele no dia 24, no Leia Mais Mulheres também, aqui em Mafra, né? E eu vou fazer também o lançamento dele em 3 oportunidades na Bienal do Rio, né? Também na Festa Literária de Paraty, né? Na Flip. E em alguns outros espaços, né? Estamos aí, Florianópolis também, né? Joinville, a gente está
tá nesse caminho. Esse livro pode ser encontrado tanto na editora Urutau ou diretamente comigo, né? Ele ainda não está em outras plataformas. Os outros livros, alguns eu tenho ainda, alguns já se esgotaram, então também diretamente comigo ou na editora. Alguns tem na Amazon e outras plataformas, né? Mas se vocês quiserem alguma mais informação, né? Podem entrar no Instagram, que é o @adrimoro_, que daí lá a gente conversa, também tem outras dicas, né? Eu dou bastante dicas de livros e as pessoas dizem assim, mas você gosta de todos os livros que você lê? Eu falei assim, não, é porque os livros que eu leio eu não gosto, eu não posto, né? E também dicas, né? Falo sobre saúde mental, que é o que é a minha expertise, né? E saúde pública. E é isso, quero agradecer muito a oportunidade, né? E que vocês leiam, que vocês emprestem, né? Quem já adquiriu, empreste para as pessoas, empreste para aquela mulher que está precisando, né, dessa leitura, e que a gente possa impactar vidas aí com nossos propósitos. Com certeza. Muito obrigada, Adriana, pela tua presença, pela tua fala. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a Adriana, sobre essa escritora que vem trazendo temas tão importantes nas suas obras. Um feliz Dia das Mães. Até a próxima.